Olá, o perfil parlamentar volta à programação da TV Câmara trazendo um balanço sobre os mandatos dos parlamentares durante a 18ª legislatura. Neste programa, recebemos o vereador Raizer Ferreira, do PSDB. Raizer da Silva Ferreira está no seu primeiro mandato como vereador. Nos últimos 4 anos, apresentou 20 projetos e 50 moções. Também foram mais de 1.400 pedidos de providências. Em 2024, foi candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, Dani. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do seu mandato nesses 4 anos. Vamos abreviar então esses 4 anos, né? Primeiro eu quero agradecer que em 2020 a população hamburguense me deu a condição de estar aqui como vereador. Fui o terceiro vereador mais votado da cidade, tive a condição de ser o terceiro vereador na história a ter por unanimidade a votação para ser presidente da Câmara. Fui o primeiro na história também de chegar aqui em seu primeiro ano, do seu primeiro mandato, a estar na condição de presidente. E na condição de presidente nós tivemos o ponto-chave de fazer a maior economia que a gente conseguiu, né, na história da Câmara, que foi devolver aos cofres públicos mais de 7 milhões e 200 mil reais. Então, nós estamos aqui há 4 anos, trabalhando do lado do legislativo. Eu tive a experiência de trabalhar por 4 anos pelo executivo, em executar, em ouvir as demandas, em ouvir os vereadores, ouvir aqueles que foram eleitos para representar o povo, e isso me deu uma experiência muito boa em trabalhar com o executivo. Agora, trabalhar com o legislativo nos dá mais proximidade ainda com a população, com a comunidade, com o bairro, com a rua, em saber as dores que as pessoas sentem, né? E isso, para mim, foi uma experiência formidável. Então, nós tivemos, vou trazer alguns números mais específicos, mais de 1.400 pedidos de providências, mais de 600 requerimentos, mais de 50 moções, mais de 20 projetos de lei, 16 emendas parlamentares, a economia de 7 milhões e 200. Então, nós temos uma história que nós criamos aqui. Não só uma história de números, mas uma história que esses números representam a quantidade de pessoas que nós alcançamos nesses 4 anos. Tocar nas pessoas, mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a resolverem problemas da comunidade, principalmente aqueles que mais precisam, Dani, que eu acredito que é o ponto-alvo, o ponto-chave de estar no mandato é saber que você vira o canal, se torna o canal das pessoas acessarem o serviço público. Bom, um dos projetos de sua autoria, que gerou a Lei 3.367 de 2022, trata da presença de doulas nas maternidades públicas e privadas. Esse projeto está em pleno funcionamento? O senhor tem acompanhado? Qual foi o retorno que o senhor recebeu de ter apresentado essa matéria? Nós tivemos esse projeto aprovado, tivemos uma grande dificuldade de implantação, tá? Porque há uma resistência muito grande dos médicos e também das unidades de saúde para que as doulas estejam presentes, né, na hora do parto. Mas nós estamos vencendo com o tempo, com acordos que estão sendo firmados cada vez mais com as instituições de saúde. Hoje a Unimed já tem, se a pessoa tem uma doula que acompanha, ela faz um cadastro, tem que apresentar, a doula tem que estar inscrita na unidade, né, dentro da instituição de saúde para que ela possa ter acesso, mas muito pela obrigatoriedade da lei. No Regina, a mesma coisa, né? Você chega lá, se inscreve, você se torna agora parte do banco de dados das instituições e aí, no dia do parto, sabe-se que a paciente tem uma doula que vai acompanhá-la. Né? Então, isso a gente conseguiu construir. A gente ainda não conseguiu construir de forma como uma ordem de serviço no nosso hospital geral. Isso ainda não aconteceu. A gente tem casos que são analisados e bem específicos. E nessas condições aí se libera a participação da doula. A gente ainda está nessa luta de criar esse fluxo comum para que as doulas possam realmente estar participando lá. Mas ainda estamos lutando por isso. Vai dar certo. A gente espera que sim. Vai dar certo. Que outros projetos ou moções ou matérias o senhor destacaria? Eu destacaria a distribuição de absorventes em 2020 e 2021, que nós fomos a quinta cidade a aprovar esse projeto. Nós tivemos muitos embates e dificuldades para poder vencer.
com jurisprudências que tivemos que pegar lá no Supremo Tribunal Federal para que pudesse justificar o projeto de lei nascido aqui na Câmara de Vereadores. Gerava despesa e só por gerar despesa ele já não poderia nascer aqui. Conseguimos superar isso, foi uma batalha de 3 meses para conseguir chegar a esse ponto e vencer na COJU para levar a plenário. Depois de chegar ao plenário, ter a votação, né, por unanimidade, e aí sim a gente vencer na condição de não vir do Executivo a rejeição desse projeto, o veto do projeto. Mas então, muito também pela parceria que o senhor tinha com exatamente, a gente tinha uma relação né? muito grande, né? Uma relação muito grande. E a gente mostrou que não era necessário, era só acatar a jurisprudência federal. E isso foi feito, foi deliberado. Eu acredito que nesses 4 anos foi o único projeto que realmente foi convalidado pela jurisprudência, o restante acaba voltando como veto. E tive a grata satisfação de, no dia que nós fizemos um evento para distribuição de absorventes, que lembro muito bem, a lei ia ter validade a partir do ano seguinte, depois dela estar votada e agora sancionada e publicada, nós fizemos um ato no mês de outubro para distribuição de absorventes. E eu quero agradecer nosso gabinete e todos que colaboraram, porque essa ação de distribuição ela foi privada do gabinete. Não existiu de recurso público. Foi através de amigos, ajudas e campanha que nós conseguimos distribuir absorvente para um ano para mais de 50 escolas. E o bacana também, eu acho, que do evento e dessa movimentação foi suscitar esse debate aqui dentro da cidade, né, sobre a questão da pobreza menstrual. Exatamente. E fazer com que pessoas, principalmente parlamentares, administradores, homens, entendessem essa necessidade. Do que você estava falando, né? Do que se estava falando. Mas por que isso? E assim, é impressionante, Dani. É impressionante. Porque nós seguimos com esse projeto por mais 2 anos. Nós distribuímos aquele ano e seguimos por mais 2 anos. Nós estávamos bancando que a lei funcionasse, porque a Secretaria de Educação não direcionou verba para que pudesse fazer com que a lei funcionasse. E nós, eu e as gurias do gabinete, nós íamos até as escolas levar os absorventes e também deixávamos os nossos contatos para as diretoras e falávamos, na hora que tu precisar, liga para nós que a gente vai providenciar. E assim, os casos que muitas das vezes aqui no sul, ou na cidade de Novo Hamburgo, a gente pensa que está distante de nós, esse tipo de coisa só deve acontecer lá no Nordeste. Geralmente é assim que se fala, em cidades que não têm renda. E nós chegávamos em escolas que a diretora falava, olha só, eu posso distribuir para a família. Teve um caso numa escola lá no São José, que a diretora falou assim, essa mãe tem 6 filhas. Eles vivem abaixo da linha da pobreza, eles não têm o que comer. Eles buscam alimento aqui na escola. Eles não têm absorvente. As gurias não têm. Elas colocam massa de pão, coloca plástico, coloca de tudo para poder... E a gente que tem que acabar ajudando. Se me libera, eu doar para eles, para levar para casa. Então, não está distante. Está do nosso lado. Exatamente. Está do nosso lado. Então, a gente viu inúmeros casos em escola em Canudos, no São José, no Boa Saúde. Então, a gente entendeu o quanto a gente precisa estar conectado com as dores da sociedade, que para nós, parece uma coisa muito simples. Não é possível que alguém não tenha condição de comprar absorvente. No final, realmente, é possível ter muita gente passando por isso. É bem provável, né? Queria que o senhor falasse da sua decisão de concorrer à eleição majoritária, né? E, enfim, sobre essa experiência das eleições, da disputa à prefeitura. Eu faço política por missão. E quando eu vim para a política, em 2016, e concorri, e depois fui chamado para poder participar como secretário, eu tive uma experiência, como eu falei no início, majestosa, de trabalhar e entregar serviço para a comunidade. E eu amei estar servindo a comunidade. Eu já servia de forma voluntária, com ações sociais, principalmente voltada dentro das igrejas e tal, mas estar à frente para entregar o serviço à comunidade que mais precisa, eu me apaixonei por fazer isso. Ter um mandato de vereador
me deu a condição de estreitar ainda mais o laço, como eu também falei no início da reportagem. Mas eu entendi que a gente pode fazer mais, com muito menos. A gente tem como fazer políticas públicas que consigam alcançar ainda mais a necessidade do cidadão, conhecendo muito a fundo as dificuldades que nós temos nas periferias da nossa cidade. Então, baseado nisso, eu pensei, por que não concorrer? E nós fomos construindo esse caminho para poder chegar numa candidatura a prefeito. E nós colocamos nosso nome à disposição. E muitas pessoas perguntaram, você não tem medo? E se você perder a eleição? Não é sobre perder a eleição. É sobre me colocar à disposição para trabalhar para a nossa cidade. Não foi dessa vez. As pessoas escolheram um outro candidato. E torço para que tudo dê certo, apesar de acreditar que as experiências que eu tive, tanto no executivo quanto no legislativo, e na minha vida, no privado, nas experiências como empresa e como vida que caminhei ajudando as pessoas, eu acredito que a gente tem condição de fazer mais. Não vou desistir dessa caminhada, né? Então, passou agora, vamos seguir pelos próximos 4 anos. Eu acredito que ali na frente a gente vai encarar esse desafio novamente. Uhum. O senhor ficou em 5º lugar nas urnas, né? A sua votação foi aquém do esperado. E eu trago também para essa discussão o número de abstenção que nós tivemos na cidade, né? De 28,29%, quase a mesma ali na época da pandemia da Covid-19. Né? O que o senhor atribui à sua baixa votação e também essa alta abstenção? As pessoas estão cansadas da política. É muita gente prometendo coisas que não se cumprem porque estão em campanha e depois ouvindo as desculpas porque isso e aquilo não deu para fazer porque fulano ou beltrano causou esse problema. Eu, em nenhum momento, durante toda a minha caminhada de vida pública, trabalhei com a mentira, sempre com a verdade. E fiz isso também na minha campanha. Tudo que era prometido, talvez, para poder chamar a atenção da população, para poder atrair o voto, eu acabava falando isso, não dá para fazer, porque eu conheço do orçamento público. Isso é um desafio muito grande para poder chegar nesse ponto. E eu acredito que as pessoas ainda, mesmo que cada vez mais estão politizadas, cada vez mais conhecendo mais e querendo se envolver mais na política, elas ainda esperam que surja um salvador, surja alguém que seja um super-herói, que prometa coisas absurdas e que possa cumprir. E não é assim, a vida real é diferente. Né? Então, eu acredito que o meu voto era muito parecido com o voto do prefeito eleito. Nós pegávamos a mesma camada de votos, né? E muito parecido também com a candidata do MDB. A gente pegava a mesma camada de votos, talvez o mesmo eleitor, e as pessoas escolheram. Talvez pelo discurso, porque uma eleição é muito baseado numa narrativa, discurso das promessas exageradas, de coisas que eu vou fiscalizar mesmo não tendo mandato pelos próximos 4 anos, eu vou fiscalizar e vou cobrar muito, que não tem capacidade nenhuma de ser entregue. Eu quero observar as desculpas que vão ser dadas e também pela narrativa. Qual narrativa? De dizer que talvez eu era a continuidade do governo que estava aí e os outros candidatos era a volta da esquerda ao poder. Então, foi sobre uma narrativa. Não foi analisado no contexto, de fato, quem tinha capacidade de fazer governo na nossa cidade. E eu acho isso um desperdício, né, daquilo que a gente podia ter ainda de melhor na nossa cidade para poder trabalhar. Não estou falando que eu sou o melhor, mas eu estou falando que a experiência talvez podia trazer um pouco mais de serviço à nossa comunidade. Espero que dê certo, Dani. Espero que dê certo. Porque eu não posso estar num avião torcendo para que o piloto não saiba controlar esse avião e todo mundo caia e depois todo mundo tome prejuízo. Então, eu espero que dê certo. Bom, o senhor citou a candidata do MDB, né? O senhor esteve como líder do governo da prefeita Fátima Dalt, tinha uma relação bem próxima, assim, ao longo de praticamente os 2 mandatos, né? O PSDB acabou saindo mais no último ano. Como é que foi a sua atuação nessa função de líder de governo, né, de base do governo Fátima Dalt, e tendo que defender, por vezes, pautas impopulares, né? A gente conversei aqui com outros vereadores que eram da base e falaram sobre essa dificuldade que foi mostrada nas urnas também, né?
Bem, só para poder contextualizar sobre essa questão de ser base e ser líder de governo. Eu participei diretamente nas duas eleições, em 2016 e 2020. Eu sou um fã do primeiro mandato da prefeita Fátima, porque era um mandato de pessoas inexperientes na vida pública, experientes no privado, no setor privado, mas com muita vontade de entregar bastante. E isso fez com que o governo pudesse ascender e ter uma ótima aprovação de toda a população, mesmo com a quantidade de abstenção que tivemos na votação em 2020 e outros candidatos que ofereciam muitas outras oportunidades ou sonhos, não foi uma eleição ganha com muita facilidade, porque as pessoas acreditavam que teria uma continuidade de um governo que vinha fazendo um ótimo trabalho na nossa cidade. E isso não aconteceu. Eu vim na condição de presidente, já fui eleito presidente no primeiro ano, e no segundo ano, quando eu larguei a condição de presidente, eu fui escolhido para ser líder do governo. E fiquei nessa posição por 4 meses. Janeiro, fevereiro, março, em abril, final de abril para maio, eu subi na tribuna e abri mão de ser líder de governo. Por quê? Porque eu não era recebido. Como que o vereador mais votado do partido, uma pessoa que estava desde o primeiro mandato, que tinha uma relação estreita com o governo, que foi secretário-geral de governo, foi secretário de obras, foi eleito pelo governo, eu não consegui uma agenda com o executivo. Então, como que eu continuaria na condição de líder de governo, sendo que eu sou a pessoa que deveria representar aquilo que o governo quer e espera da cidade? Então, subi na tribuna e me desliguei da condição de liderança de governo e tentei ajustar para que o governo funcionasse, porque não estava funcionando. E o desgaste começou a ser muito grande em 2022, tanto que em junho de 2022, a prefeita se desligou do PSDB e foi para o MDB. Ali o desgaste já estava enorme, e foi isso que aconteceu com a questão política. O PSDB não deixou de estar no governo em 2024, o PSDB deixou de ter estreitamento com a relação ao executivo desde 2022, quando o governo já não se controlava e nem funcionava mais direito. O que todos esperam é que um governo funcione e entregue. Se nós não temos como ter um governo que faça isso, infelizmente a gente não tem como estar aqui para apoiar esse governo. Aprovar pautas que sejam amargas, vamos dizer assim, e difíceis, eu digo que é como governar a nossa casa. E muitas vezes eu tenho 3 filhos, meus filhos queriam comer pizza todos os dias. Financeiramente eu não tenho condição de comer pizza todos os dias. Financeiramente eu não tenho condição de sair de férias 3, 4 vezes por ano como eles queriam. Financeiramente eu não tenho condição de fazer muitas coisas. E a prefeitura é a mesma coisa. O orçamento ele parece alto, mas ele é aquém daquilo que a cidade precisa. E a pauta que mais foi batida nessa eleição foi a atualização da planta de valores, que ela foi vendida mais comum como um aumento de 300% do IPTU na nossa cidade. A planta de valores estava desatualizada já há 20 anos. Então, os prefeitos que passaram não tiveram a coragem de fazer com que a planta de valores acompanhasse a valorização do seu imóvel. E sempre, em todas as entrevistas, eu dei o valor, eu dei o exemplo da minha casa. A minha casa estava, eu moro no Jardim Mauá, a minha casa estava registrada no valor total de R$150 mil. Terreno a 50 mil e a minha casa a 100 mil. Não existe nenhuma casa na minha rua que vale menos de R$1 milhão. Então, assim, minha casa estava muito desvalorizada. E eu pagava um IPTU de R$480. Esse é o exemplo. À frente da minha casa está um prédio do Weekend. E a minha casa tem quase 300 metros quadrados. À frente da minha casa está o prédio Weekend. 50 metros quadrados é o apartamento. Só que, quando eles foram feitos, foi muito depois. E o lançamento na planta de valores do valor do imóvel já foi na atualização de quando o prédio foi feito. E quem morava num apartamento de 50 metros quadrados, da frente da minha casa, pagava R$1.200 de IPTU. E eu, morando em 300 metros,
pagando R$480. Eu gostaria que aumentasse o imposto? Não. Mas quem está assistindo essa entrevista acha que é injusto eu pagar os R$480 e alguém morar em 50 metros quadrados pagar R$1.200? O que aconteceu? Minha casa foi para R$2.900. R$2.900. Eu gostaria de pagar os R$2.900? Não, não gostaria de pagar. Mas a atualização da planta de valores fez com que a minha casa saísse de 150 mil e fosse a quase R$800 mil. Preço real de mercado. E foi aberta uma linha dentro da prefeitura de protocolo para aqueles que tiveram o imóvel que foi avaliado fora dos padrões que você acredita que seu imóvel possa valer, você possa entrar com recurso. Teve a questão das isenções também que Exatamente. acabaram, né? Acabaram as isenções de pessoas que tinham patrimônio em seu nome acima de 30 anos, mas aumentaram as isenções para um lastro maior para quem ganhava um salário mínimo tinha isenção de pagamento de IPTU. Nós aumentamos para 2 salários mínimos. Então, até renda familiar de 2 salários mínimos, as pessoas têm isenção de IPTU. Né? Então, assim, nós tiramos a isenção de imóveis, por exemplo. Nós tínhamos um imóvel que também, um exemplo, que é uma quadra inteira na Maurício Cardoso, que deve valer seus 20 a 30 milhões de reais, que porque estava sempre no nome de uma pessoa só, sim, acima de 30 anos, pagava 0 de IPTU. Uma quadra na Maurício Cardoso, na avenida mais cara da nossa cidade. Que justiça há enquanto alguém que ganhava um salário mínimo e meio pagando IPTU lá na vila, na periferia? E uma pessoa que mora numa área nobre da cidade, porque estava no nome dela em 30 anos, não paga mais. Então, e muitas vezes que já está sendo usufruído por outras gerações. Né? Exatamente. Não está mais no nome daquela pessoa. Mas se tirar do nome daquela pessoa, eu vou pagar alguns milhares de reais de IPTU por ano. Então, assim, eu entendo a dor da sociedade, eu entendo que esse foi um discurso, eu entendo que houve promessas, Dani, que não vão ser cumpridas, porque eu não posso agora chegar lá e sentar e dizer, mesmo eu prefeito eleito, dizer que agora minha casa vai passar a valer 150 mil de novo, porque não foi mexido na alíquota. A alíquota continua 0,35. É 0,35 sobre o valor do imóvel considerado para o pagamento do seu IPTU. Não foi mexido em valor da alíquota. O que foi mexido foi a atualização da planta. Minha casa saiu de 150, foi para 780. Então, é 0,35 sobre 800 e não um aumento da alíquota. Então, isso também é uma coisa que o cidadão hamburguense ouviu como promessa e, infelizmente, ele não vai receber isso como efetivo. Bom, o senhor citou, né, as promessas. Nós teremos pela primeira vez um prefeito oriundo diretamente desta casa lá para o Centro Administrativo Leopoldo Petri. Qual a sua expectativa em relação ao governo Gustavo Finck? E também como deve ser a sua relação, né? Agora fora de um mandato, mas como o senhor falou, deve continuar acompanhando de perto. Eu sou um crítico da forma como o Gustavo atua sobre as suas coisas, com o mandato dele, mas nunca subi à tribuna para poder falar sobre o mandato dele. Cada um tem seu mandato. Cada um foi eleito aqui representando parte da sociedade. Então, cada um que represente da forma que se achar melhor. Nunca subi na tribuna para poder reclamar de atuação de nenhum vereador. Mas agora ele vai representar a minha cidade, a nossa cidade. E sobre como ele administrava o mandato dele aqui, eu não acredito que ele tenha a capacidade de administrar a nossa cidade. Eu continuarei sendo um crítico e não serei avalista de um desastre que eu estou vendo que vai acontecer. Por quê? Porque uma pessoa que não tem uma capacidade de relacionamento com o mínimo de pessoas que é administrar um gabinete, como é que ele vai administrar mais de 6 mil funcionários? Legislativo, você não tem compromisso com aquilo que você fala e a tribuna ainda te protege. É isso que acontece. Nós temos a Constituição que me dá o direito de eu parlar. Parlar é falar. Eu sou uma parte representante do povo para subir a uma tribuna que me protege, para ser o parlamento, para dizer aquilo que parte das pessoas que me elegeram querem de resultado para a sociedade. Essa é a minha função. Eu não tenho um compromisso com o que eu falo. Apesar de que eu tenho que ter bom senso com o que eu falo.
não usar o parlamento, usar a tribuna para poder falar aquilo que eu bem quero, para poder achar que as minhas promessas ou as minhas cobranças, elas só ficam na tribuna, elas têm que ter coerência. E eu não vejo coerência nas promessas, eu não vejo coerência nas ações. E é isso que eu vejo, que se aquilo foi só um efeito de campanha para que pudesse ganhar uma eleição, então que as ações possam mudar. O problema é que o intervalo de pós-eleição até ainda que não teve um assumir e pegar na caneta para fazer, a gente vê que as atitudes não mudaram baseado nos exemplos que a gente tem ouvido pelos corredores. Então, se as atitudes não mudaram, não foi só um efeito de fazer uma eleição, e sim a natureza da pessoa. E a natureza da pessoa, conhecendo como eu conheço o executivo, para poder governar a nossa cidade, ela não vai ter sucesso. Infelizmente, ela não vai ter sucesso. É saber gerir pessoas. Estar no executivo é saber ouvir pessoas, é unir pontas, é saber conversar com as pessoas, é saber construir projetos. Não é achar que você é dono da caneta e impõe as coisas de cima para baixo. Então, esse é o meu ponto de vista. Vou te dizer uma coisa, Dani. Eu torço para dar certo, porque eu estou morando na minha cidade, vou cobrar isso. Todos, né? Agora, acreditar que isso vai acontecer, infelizmente, eu não acredito. Tá certo, vereador. Agora, voltando um pouquinho, né, para a sua atuação parlamentar, o senhor teve uma aproximação com várias entidades e nessa atuação o senhor criou aqui o Prêmio Mérito Cultural Ernesto Frederico Scheffel. Queria que o senhor falasse da ideia dessa premiação e qual a importância de destacar, claro, nós tivemos várias premiações aqui ao longo dos anos, mas de destacar o setor cultural, que é um setor que a gente sabe que às vezes é colocado em segundo plano pelas administrações. A cultura, ela em Novo Hamburgo, ela só não tem menor orçamento que o esporte, que eu acho que está tudo errado. A gente precisava melhorar isso. Uma das ideias que nós colocamos no nosso plano de governo era que a gente pudesse captar recursos, principalmente da iniciativa privada, para poder investir em cultura. E em muitos debates eu disse sobre isso, sobre essa construção até usando de exemplos. Olha o que está acontecendo em Estância Velha, acontece em Campo Bom, olha o tamanho da cidade. Novo Hamburgo é a única cidade que não teve Natal e nenhum evento, né, nesse final de ano. Não teve nada por causa de uma lei do prefeito eleito. Foi aprovada aqui nessa casa. Aprovada nessa casa porque foi caminhada e a gente pensa, poxa vida, né? Se tem ali a condição de ter um excesso, por exceção, não por excesso de exagero, mas por exceção. E virou uma briga política. Virou uma briga política e o executivo definiu que essa lei serviria para tudo e se blindou e se apoiou na lei e usou da briga política para não executar nenhum evento na cidade até o final do decreto que vai até 31 de dezembro. Mas eu sou um entusiasta da cultura, entusiasta. Eu conheço praticamente todas as entidades que trabalham com cultura na cidade e eu sei o quanto é importante, o quanto isso faz com que a nossa cidade possa ter vida. Diferente, eu não sei o quanto a gente vai falar sobre a nova administração, diferente igual a declaração que eu vi agora há poucos dias atrás, de que não vai haver cultura se não houver investimento privado. O próprio governo federal garante bons recursos para a cultura aqui de Novo Hamburgo. Só ter bons projetos, e você precisa ter gente que saiba fazer isso para ter bons projetos. Então, é até infeliz uma declaração como essa. Enquanto a gente olha para Campo Bom e Estância Velha, a gente vê a cidade prosperando com a cultura. Você vai lá no KERB de Estância Velha, que eu fui lá participar, 15 mil pessoas num KERB. E aí tinha dinheiro público? Tinha. Mas tinha dinheiro para poder iniciar o processo. A iniciativa privada entrou em conjunto e no final das contas, Dani, todo o resultado colocou 100 mil no caixa da segurança da cidade, colocou nas associações, colocou dinheiro em todos quanto é lugares. As próprias escolas recebiam recurso oriundo da sobra ou do resultado dos eventos que acontecem. Então é só saber trabalhar. Não quer dizer que você tem que blindar o orçamento público. O orçamento público é uma base para a sustentação de novas ideias. Como é que a gente vai acabar com a nossa orquestra na nossa cidade?
eu sempre mandei emenda parlamentar para a orquestra. Pelo contrário, quando eu soube... Núcleo de Orquestras, que é um programa excelente, né? Exemplo para o Estado. Eu estava lá quando construiu com o ministro da Educação para poder trazer os 3 milhões para poder comprar todos os instrumentos para mais de 300 crianças estão participando e se formando no instrumento que ele está aprendendo. E quando o festival foi lançado aqui o ano passado, de orquestra ali na Fevale... FEMUSIC. É o FEMUSIC, isso, obrigado. Me fugiu o nome. Eu peguei o Gustavo pelo braço e o Ralph, e nós fomos até o Santander Cultural para poder buscar recurso. E nós entramos com um projeto de R$1 milhão e conseguimos 200 mil, e faltava 4 dias para fechar a janela e a gente conseguiu encaixar o projeto. E para esse ano, eles entraram com praticamente quase todo o patrocínio. Uhum. Então, assim, por que não? Por que não? A gente trouxe, através do FEMUSIC, gente do mundo inteiro para poder vir participar. A gente está gastando em restaurante, em hotel, nós estamos levando o nome da nossa cidade para o mundo inteiro. Qual o problema? Pelo contrário, use de alavanca. Usa o esporte de alavanca, usa a cultura de alavanca. Não encare isso como um prejuízo e um gasto para a nossa cidade. Encare isso como receita para o nosso município. Se você faz bem, faz direito... 15 mil pessoas dentro de Estância Velha, quase a população de Estância Velha numa festa. Uhum. É só saber fazer direito e ter vontade de fazer. Então, nós criamos esse prêmio para poder trazer a lembrança, principalmente daqueles que fazem acontecer em nossa cidade e que eles são valorizados. Essa casa sempre, todos os anos, vai ter que lembrar sobre quem faz cultura na nossa cidade através desse prêmio. Tá certo, esperamos, né, que a cultura siga prosperando. Verdade. Bom, vereador, queria que o senhor falasse das suas perspectivas após a vereança. O senhor já tem algo em mente, algum convite? Né? Como é Temos que está? algumas situações sendo estudadas. Nós temos um partido que está no governo do estado, o governador Eduardo Leite, nós temos uma parceria com o deputado Lucas Redecker, também com alguns deputados estaduais, nós temos alguns convites de outros partidos para que a gente possa também fazer uma caminhada com eles, mas meu mandato vai até o dia 31 de dezembro. Então, meu mandato indo até 31 de dezembro, eu vou seguir atendendo as pessoas, nosso gabinete, a gente vai entrar em recesso agora, né? Mas nosso gabinete ele vai continuar funcionando mesmo que for através dos nossos telefones, mas com certeza absoluta. Não sairei da política, eu sou apaixonado por fazer política, por entregar serviço à nossa comunidade. Se for num cargo dentro de um gabinete de um deputado nesse momento, ou se for dentro do governo do estado em alguma outra função, de certa forma nós vamos estar lá presentes. E também vou estar atuando também na iniciativa privada. Eu já tenho alguns negócios na iniciativa privada, seguirei fazendo com que esse negócio prospere e cresça. Tá certo, vereador, agradeço a sua participação. Desejo boa sorte para o senhor aqui após a vereança. Pedir para o senhor deixar suas considerações finais e uma mensagem para a população hamburguense. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na casa por 4 anos. Agradecer pelos quase 8 mil votos que nós recebemos agora nas eleições para prefeito. Falar com você, cidadão hamburguense, que nos ajude a fiscalizar o serviço público. Nós precisamos muito de pessoas que estejam engajadas em entender o que acontece na nossa cidade. Assistindo às sessões plenárias, entendendo as ações de governo. Mas eu elegi já os vereadores para que eles façam isso. Mas é muito bom que a nossa população possa estar presente em todas as ações. Acompanhando a TV Câmara, que você vai saber o que está acontecendo aqui na cidade. A Dani, todo o staff aqui leva muita informação, tem muito programa bom para falar da nossa cidade. Política é chato, eu sei que é chato, mas é aquilo que te governa e você precisa estar ciente disso. Então, eu quero de coração agradecer por essa oportunidade. Vou seguir por aí como cidadão hamburguense, tomando café nas bancas e também visitando o comércio da nossa cidade, fazendo com que a nossa cidade possa ter fomento, buscando recursos, trabalhando por ela, atendendo o nosso cidadão como eu puder fazer, mas espero mesmo que a nossa cidade prospere. E estarei aí nas próximas eleições também, fazendo votos que a gente possa estar de novo trabalhando com um mandato
para a nossa cidade. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado à Câmara de Vereadores, a todos os servidores que nos auxiliaram durante esses 4 anos. Sigo à disposição sempre. Muito obrigado. Tá certo, obrigada. Este foi o Perfil Parlamentar com o vereador Raizer Ferreira fazendo um balanço da 18ª legislatura. No próximo programa, voltamos com mais um vereador falando sobre a sua atuação ao longo deste mandato. Até lá!